Quem nunca sonhou em ter uma vida longa e cheia de saúde, não é mesmo? A busca pela longevidade sempre fascinou a gente, desde as histórias da fonte da juventude até os laboratórios ultramodernos de hoje em dia. A vontade de viver mais é uma constante na história da humanidade. Uma figura emblemática nesse sentido é a Jeanne Calment, a mulher que viveu incríveis 122 anos. A história dela é inspiradora e nos faz pensar: será que existe um limite para vivermos? Podemos desafiar o tempo e ter vidas mais longas e saudáveis? A ciência moderna tem se dedicado a essas questões, buscando desvendar os mistérios do envelhecimento para encontrar maneiras de vivermos mais e com qualidade de vida. Imagine um futuro onde 100 anos é a nova juventude, as doenças da idade são raras e as pessoas têm saúde e disposição por muito mais tempo. Essa busca pela longevidade não é só para vivermos mais, mas para termos mais vida nos nossos anos. É sobre dar a chance das pessoas viverem plenamente, com saúde e energia, por muito mais tempo do que imaginaram ser possível. Nesse vídeo, vamos explorar os avanços científicos que estão tornando esse sonho realidade. Vamos mergulhar nos mecanismos do envelhecimento, descobrir as pesquisas inovadoras que estão abrindo novos caminhos e discutir as implicações éticas e sociais de uma vida mais longa. Preparem-se para uma jornada fascinante pelo mundo da ciência da longevidade. Para desvendar os segredos da longevidade, primeiro precisamos entender por que envelhecemos. É como um bolo que vai ficando ressecado, sabe? Vários ingredientes influenciam. O envelhecimento é um processo complexo, como um quebra-cabeça com várias peças. Uma peça fundamental desse quebra-cabeça são os danos ao DNA, o manual de instruções das nossas células. Com o tempo, nosso DNA acumula erros como um livro velho com páginas rasgadas. Esses danos podem atrapalhar o funcionamento das células e levar ao envelhecimento. Outra peça importante é a senescência celular, quando as células param de se dividir e liberam substâncias inflamatórias, como células cansadas que não conseguem mais se renovar e começam a prejudicar as células saudáveis ao redor. Além disso, o envelhecimento também está ligado ao declínio da função mitocondrial, as usinas de energia das nossas células. É como se a bateria do nosso corpo fosse perdendo a potência com o tempo. Já ouviram falar de telômeros? Imaginem eles como as capinhas de plástico que protegem a ponta do cadarço, evitando que desfiem. Os telômeros protegem nossos cromossomos, que carregam nosso material genético. A cada vez que uma célula se divide, nossos telômeros ficam um pouquinho mais curtos. Com o tempo, eles ficam tão curtinhos que as células não conseguem mais se dividir, levando à senescência celular e ao envelhecimento. Essa descoberta levou à ideia de que os telômeros podem funcionar como um relógio biológico, determinando quanto tempo vamos viver. Pesquisas mostraram que pessoas com telômeros mais curtos têm maior risco de doenças como problemas cardíacos, diabetes e Alzheimer. Mas, calma lá, os telômeros não são os únicos responsáveis pelo envelhecimento. Nosso estilo de vida, genética e o ambiente também influenciam. A boa notícia é que podemos proteger e até reverter o encurtamento dos telômeros. Estudos mostram que uma vida saudável, com alimentação balanceada, exercícios físicos e controle do estresse, ajuda a manter o tamanho dos telômeros. É como cuidar bem do nosso relógio biológico. Com o passar dos anos, nosso corpo dá sinais de que o tempo está passando, desde rugas e cabelos grisalhos até um risco maior de doenças. Mas o que acontece por dentro, nas nossas células, que causa esses sinais? Um dos principais culpados são os danos ao DNA, que se acumulam ao longo da vida por causa da exposição ao sol, toxinas do ambiente e até mesmo como resultado do metabolismo normal das células. Esses danos podem atrapalhar o funcionamento das células, levando ao envelhecimento e a doenças.
Imaginem como um carro que vai ficando cheio de ferrugem com o tempo. Outro fator importante é a senescência celular, quando as células param de se dividir e entram em um estado de dormência. É como se elas estivessem aposentadas, mas ainda ocupando espaço. Embora seja um processo importante para evitar o câncer, o acúmulo de células senescentes pode causar inflamação crônica e danificar os tecidos ao redor. É como se a casa estivesse cheia de móveis velhos que não usamos mais, ocupando espaço e juntando poeira. Além disso, a disfunção mitocondrial, as alterações epigenéticas e o esgotamento das células-tronco também contribuem para o processo de envelhecimento. Juntas, essas mudanças celulares e moleculares levam ao declínio gradual do funcionamento dos nossos órgãos e sistemas, tornando-nos mais vulneráveis a doenças e ao declínio relacionado à idade. A natureza é um show de variedades com animais que vivem muito tempo e podem nos ensinar bastante sobre longevidade. Ao estudar essas criaturas, os cientistas esperam descobrir os segredos para uma vida mais longa e saudável para nós, humanos. A baleia da Groenlândia, por exemplo, pode viver mais de 200 anos e tem mecanismos incríveis de reparo de DNA que a protegem do câncer. É como se ela tivesse um mecânico interno que mantém tudo funcionando perfeitamente. Já a tartaruga gigante de Galápagos, que vive mais de 100 anos, tem um metabolismo lento e produz poucos radicais livres, o que sugere que viver mais tempo está ligado à redução do estresse oxidativo. É como se ela vivesse numa boa, sem pressa, e isso a ajudasse a viver mais. E tem mais. Algumas espécies, como a água-viva e mortal Turritopsis dormi, podem reverter completamente o ciclo de vida, enganando a morte. É ou não é um truque de mágica da natureza? Ao estudar os processos celulares únicos que permitem essa reversão da idade, os cientistas podem descobrir como reverter o envelhecimento em humanos. Incrível, né? Com uma compreensão cada vez melhor sobre o envelhecimento, os cientistas estão buscando ativamente maneiras de aumentar a nossa expectativa de vida e melhorar a saúde. Essas abordagens inovadoras têm como objetivo combater as causas do envelhecimento, prometendo um futuro com menos doenças relacionadas à idade e uma vida mais longa para todos. Uma dessas abordagens é a restrição calórica, que consiste em reduzir a ingestão de calorias sem causar desnutrição. Essa técnica demonstrou aumentar a longevidade e melhorar a saúde em várias espécies, desde leveduras até primatas. Acredita-se que a restrição calórica funcione ativando vias celulares protetoras que promovem o reparo celular e protegem contra danos. É como se estivéssemos dando uma reprogramada no nosso corpo para funcionar de forma mais eficiente. Outra área promissora é a terapia genética, que visa corrigir ou substituir genes defeituosos que contribuem para o envelhecimento. Ao editar esses genes, os cientistas esperam retardar ou reverter o processo de envelhecimento diretamente nas células. Imaginem poder editar os erros do nosso código genético, como se estivéssemos corrigindo um software. Além dessas abordagens, os pesquisadores também estão investigando o potencial dos medicamentos senolíticos, que removem as células senescentes do corpo, da terapia com células-tronco, que visa repor células danificadas, e até mesmo da inteligência artificial, que pode ser usada para desenvolver tratamentos anti-envelhecimento personalizados. É a ciência unindo forças para nos ajudar a viver mais e melhor. A restrição calórica, que já mencionamos antes, é como uma dieta que envolve comer menos calorias, mas sem deixar de consumir os nutrientes que o corpo precisa. Essa técnica tem-se mostrado uma das mais promissoras para aumentar a longevidade e melhorar a saúde em diversas espécies. Estudos mostram que animais que passam por restrição calórica vivem mais e têm menos doenças relacionadas à idade, como câncer, problemas cardíacos e diabetes. Mas como funciona a restrição calórica? Ainda estamos desvendando esse mistério, mas parece que ela causa mudanças complexas nas células e moléculas do nosso corpo.
A restrição calórica parece ativar genes que cuidam do reparo celular, aumentam a proteção antioxidante e melhoram o metabolismo energético, além de melhorar a sensibilidade à insulina e diminuir a inflamação. É como se estivéssemos dando um upgrade no sistema do nosso corpo. Mas será que é fácil seguir essa restrição? A verdade é que manter uma dieta com menos calorias a longo prazo pode ser um desafio para muitas pessoas. Exige disciplina e pode causar efeitos colaterais como cansaço, sensibilidade ao frio e alterações de humor. É importante conversar com um médico ou nutricionista antes de iniciar qualquer tipo de restrição calórica. A ciência da longevidade não para de avançar, e a terapia genética tem se mostrado uma ferramenta poderosa com potencial para revolucionar a área. Com ela, podemos corrigir os erros genéticos que causam o envelhecimento e as doenças relacionadas à idade. Imaginem um mundo onde podemos editar nossos genes para vivermos mais, prevenir doenças e até reverter o envelhecimento. Parece ficção científica, mas a ciência está cada vez mais perto de tornar isso realidade. Os cientistas já fizeram grandes avanços no desenvolvimento de terapias genéticas para diversas doenças, e o potencial de aplicação dessas tecnologias no envelhecimento é enorme. Por exemplo, pesquisadores estão estudando como usar a edição de genes CRISPR para eliminar as células senescentes do corpo, reparar danos no DNA e até mesmo reprogramar as células para um estado mais jovem. É como se pudéssemos dar um reboot nas nossas células. E não para por aí. Além da terapia genética, outras intervenções promissoras estão surgindo. Os medicamentos senolíticos, que eliminam as células senescentes que se acumulam com a idade, têm mostrado resultados promissores em estudos com animais, melhorando a saúde e aumentando a longevidade. A pesquisa com células-tronco, que busca repor células danificadas ou perdidas no corpo, também tem o potencial de revolucionar a forma como tratamos doenças relacionadas à idade e regeneramos tecidos e órgãos. É a ciência abrindo um leque de possibilidades para vivermos mais e melhor. A busca pela longevidade é empolgante, mas também nos coloca diante de desafios éticos e sociais que precisamos analisar com cuidado. Se desenvolvermos tratamentos que aumentam significativamente a expectativa de vida, teremos que lidar com as consequências sociais, econômicas e filosóficas de uma sociedade onde as pessoas vivem muito mais. Um dos desafios é a possibilidade de aumentar a desigualdade social. Se os tratamentos anti-envelhecimento forem muito caros, apenas uma parcela da população terá acesso a eles, aumentando a diferença entre ricos e pobres. Além disso, o aumento da longevidade pode sobrecarregar os sistemas de saúde e previdenciário, além de gerar um impacto ambiental maior. É preciso pensar em soluções para garantir que os recursos naturais sejam suficientes para sustentar uma população maior por mais tempo. A busca por uma vida mais longa sempre fascinou a humanidade, e os avanços científicos atuais nos mostram que estamos cada vez mais perto de realizar esse sonho. Com a restrição calórica, a terapia genética e outras descobertas incríveis, estamos entrando em uma nova era, onde o envelhecimento pode deixar de ser um processo inevitável e se tornar uma condição que podemos controlar e até reverter. No entanto, é fundamental ter cautela e responsabilidade ao lidar com essas novas possibilidades. É preciso garantir que os benefícios da longevidade sejam acessíveis a todos e não apenas a uma pequena parcela da população. No fim das contas, a busca pela longevidade não se trata apenas de viver mais, mas de viver melhor. É sobre ter saúde, vitalidade e aproveitar cada momento da vida ao máximo. Ao abraçarmos o progresso científico com responsabilidade e cuidado, podemos criar um futuro onde todos tenham a oportunidade de viver uma vida longa, saudável e feliz.